determinando os parâmetros do que é uma região metropolitana, vamos colocar uma estrutura institucional, a eleição entre os pares, os prefeitos, a cada um determinado tempo, para que ele seja representante oficial desta região metropolitana, né? O problema é que nem na região metropolitana de Curitiba e nem uma outra região metropolitana de qualquer ponto do Brasil, né, você tem, digamos, essa questão de um planejamento conjugado, um planejamento articulado entre os municípios. Porque primeiro isso envolve interesse político, essa é a primeira grande questão, né? Aqui no Brasil, né, e sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo, eu aprendi, quando eu me metia com política, eu parei, eu participei de eu fiz muita campanha, muito plano de campanha em eleições municipais, e eu aprendi uma coisa: em política você não tem inimigo, em política você tem adversário. A questão é que nos últimos anos a lógica do adversário mudou para a lógica do inimigo. Então, a depender do partido da qual um prefeito pertence, do que o outro pertence, eles não são mais adversários políticos, porque o adversário você não consegue estabelecer algum tipo de diálogo. Eles se tornam inimigos, né? Para que você também efetive a questão do planejamento no âmbito de uma região metropolitana, você precisa de uma legislação do ponto de vista estadual que permita, entre outras coisas, também um acesso aos recursos. Porque tenta entender, os municípios como um todo, eles já têm extrema dificuldade de lidar com as suas realidades que são internas. Quer dizer, porque fazer planejamento, trabalhar com planejamento, o ordenamento da cidade, e eu insisto, é sempre a ideia da cidade real, não a cidade idealizada, ela sai dos cofres, boa parte dos cofres públicos do poder executivo local. Como é que você desenvolve ou pode pensar na possibilidade de um planejamento no âmbito metropolitano? Com recurso da onde? Porque os municípios não têm dinheiro. O Estado não dá o dinheiro. Eu vou te dar um grande exemplo. Você tem os comitês de bacias hidrográficas, que no papel é muito bonito, né? O que seria um comitê de bacia hidrográfica? Considerando, por exemplo, uma região metropolitana. Vamos pegar um rio, né, que passe por vários municípios, é um rio poluído, portanto, todos esses municípios têm um grau de participação no processo de poluição, né, desse elemento hídrico. Como é que você resolve? Você só vai resolver na conjunção, no estabelecimento de uma política de planejamento único. Ou seja, todo mundo falando a mesma linguagem, todo mundo tomando as mesmas atitudes, né? Porque não adianta o município que está aqui faz, o município do meio não faz, o outro não faz, aí o outro da ponta faz. Quer dizer, eu estou eliminando a poluição aqui, os dois aqui não estão fazendo nada, então, portanto, eles continuam despejando
material para dentro do curso d'água, né? E aí aquela água que estava limpa passa a ser suja, quando ela chega lá na frente, ela entra suja, né? Não vai, não dá certo, porque os recursos, quando eles vêm, eles são escassos, né? E do ponto de vista, é isso que é louco. Existe a lei federal que institui as regiões metropolitanas. Só que qual é o problema? Do ponto de vista efetivo, os entes federativos você tem a União, os estados e municípios. As regiões metropolitanas não são entes federativas. Portanto, quando você fala de acesso ao recurso, por exemplo, de programas, de verbas do governo federal, como não é ente federativo, ela não vem para a região metropolitana. Ela fica na dependência do Estado. E aí, a depender do quadro, da configuração política que você tem dentro da região metropolitana, é que a coisa não anda. Então, o máximo que os caras fazem, por exemplo, aqui em Curitiba e região metropolitana tem ocorrido, são reuniões contínuas para tentar chegar a um meio termo sobre estratégias, por exemplo, de combate à pandemia, né? Quer dizer, eles estão mais errando do que acertando, porque a política do ioiô não está dando certo, né? Quer dizer, você vai, restringe, fecha, endurece, 7, 8 dias. Todo mundo se ferra, a prefeitura, o poder público olha para as pesquisas, vê que a imagem não ficou legal, recua. Aí a taxa de Covid aumenta, aí toma medidas de novo, aí olha para o lado, vê que o negócio não está muito bom, está tomando crítica direto da população, recua. A política do ioiô não está funcionando, né? E aqui na região metropolitana, quer dizer, enquanto Curitiba tomou agora, né, uma decisão, não foi o que nós estamos tendo aqui em Curitiba, não é lockdown. Lockdown é fechar tudo, né? Aqui é uma restrição um pouco mais pesada. E você tem, ao mesmo tempo, municípios da região metropolitana que não seguiram, né? Então, fica difícil. Eu estou dando um exemplo. Não é fácil, né? Porque você não tem essa figura do ente federativo, falta legislação, falta recurso, né? Eu vou, por exemplo, pegar o exemplo de São Paulo, a instituição que cuidava dos dados e monitoramento da região metropolitana de São Paulo, me fugiu o nome da instituição, foi fechada pelo governo Dória, ela não existe mais, né? É uma espécie de IPUC, né? O IPUC é a instituição, né, que trabalha com dados de Curitiba, né? São Paulo tem lá a dela, mas tinha uma que eu não lembro mesmo agora, que cuidava de coleta de dados e informações dos municípios da região metropolitana, propunha a questão de políticas públicas, que nunca andou para frente, não ia para frente. Não... E o governo Dória, né, agora no começo do ano, numa canetada, acabou. Vou falar assim, não serve para nada, isso não funciona. É uma instituição que está aí só tomando recurso público, pegou e fechou. Não sei se eu respondi a tua questão. O ideal, sim, é que além do planejamento interno, você teria que ter um consenso de planejamento
dos municípios que compõem uma região metropolitana. Então vamos para aqui, para uma outra questão então. Só um minutinho. Aqui. Bom, em algum momento eu conversei com vocês sobre a questão do Estatuto da Cidade, colocando, né, que quando a propriedade, ela num dado momento, se observa que ela não está cumprindo a sua função social, o único que tem poder efetivo institucional de desapropriação desta propriedade, óbvio, pagando, né, através de títulos do Tesouro Público, em função, seja essa desapropriação para atender a interesses públicos ou de âmbito social, é o Estado. Né? Nenhum outro agente tem esse poder, digamos, institucional. E aí, quando a gente fala Estado, né, a gente está falando aí de todas as esferas, né, da União, dos estados e municípios. No campo dos agentes privados, existe uma, vamos dizer assim, praticamente com a guerra, né, contínua, porque o que acontece? Nós temos o status da propriedade privada, quer dizer, isso está em lei, isso é garantido por lei. Né? Então, quando você é detentor de um lote, de uma propriedade privada, a casa, na verdade, o que importa não é a casa. Às vezes, para o incorporador, para o setor imobiliário, muitas vezes, a depender do empreendimento que ele quer colocar em prática, o que importa é o solo. Né? Não é a casa vai ser derrubada, o prédio, eventualmente, vai ser derrubado. Né? Então, o que a gente verifica, e para aqueles que já estão no setor imobiliário, não vai soar absurdo o que eu vou falar, porque faz parte do jogo, né? As estratégias que você tem né, como tá escrito aqui, de persuasão, né, para compra, né, de lotes, terrenos. Ou seja, o interesse do setor imobiliário é viabilizar os empreendimentos. Né? Só que ele esbarra, né? Quer dizer, não é um processo tão fácil, porque ele esbarra no direito da propriedade privada e no direito dos proprietários fazerem o que quiserem com a sua propriedade, venderem, não venderem, enfim. Né? Então, existe, a depender do movimento, um processo de negociação que às vezes se estende por anos a fios. Né? Na minha área de doutorado, porque eu trabalhei, né, eu estudei o setor imobiliário de cabo a rabo, então basicamente foi, considerando mestrado e doutorado, foi de 2003 a 2015. Né? Então, foi um período considerável.
Então é muito comum, né? Quer dizer, às vezes você tem um bairro, né? Que ainda tem em alguns quarteirões aquele padrão construtivo horizontal, né? A legislação recente ela prevê a possibilidade do padrão vertical, ou seja, do edifício. E aí, óbvio, o agente vai lá, bate na casa e, olha, nós queremos comprar, faz todas as ofertas possíveis e imaginárias. Eu acompanhei isso em alguns casos. Eu lembro de uma situação onde tinham 5 casas, né, gêmeas, uma do ladinho da outra. Né? E teve um dos proprietários falou, não, eu não vendo, é a minha casa, eu nasci aqui, eu morei aqui, já era um casal de idosos, e óbvio, eu os entrevistei, porque a estratégia do setor imobiliário foi comprar e abandonar aqueles imóveis, né? Ou seja, no sentido de depreciar o valor desta casa da qual eles não conseguiam comprar. Né? Porque se você pega, abandona o imóvel, ele começa a ser suscetível de ser invadido, ocupado, você começa a ter problemas de zoonose, enfim, você começa a ter uma série de problemas e que vão afetar o local onde você mora. Né? E no decorrer desse tempo morreu o homem. Eu sei que a imobiliária foi em cima da senhora, ofertou de novo. Eles tinham 3 filhos, já não moravam mais no local. A senhora não vendo. E, óbvio, enquanto ela não vendesse, era inviável qualquer processo de iniciar, né, Eu sei, gente, que essa brincadeira foi uns 10 anos. Como eu era do bairro, eu conhecia todo mundo, praticamente vivia a vida inteira nesse bairro que eu estudei mestrado e doutorado. Eu me lembro que quando ela faleceu, passado um mês, a casa estava no chão. E aí eu fui descobrir que os filhos não perderam tempo. Né? Assim que a mãe morreu, foi lá e vendeu e fechou o negócio. Então, muitas vezes, quem trabalha no setor, né, agentes, né, os profissionais no campo do setor de compra, mais no setor de compra, né, de aquisição de terrenos, né, para a viabilização do empreendimento encontra dificuldades, e muitas vezes as empresas imobiliárias elas tendem também a jogar